Olá, pessoal, tudo jóia? Convidar a Luciana aqui para entrar comigo. Vou me apresentando enquanto o Lu vai entrando aí. Eu sou Joyce Paixão, terapeuta ocupacional, membro da Câmara Técnica de Atenção à Saúde do Idoso. A gente tem uma câmara que é mista. Então, a gente tem fisioterapeuta e terapeuta ocupacional. E hoje a gente vai conversar um pouquinho aqui, né? Deixa eu ver, Luciana. Boa noite, Lu. Boa noite, Joyce. Que prazer. Tudo jóia? Tudo jóia. E aí, tá me ouvindo bem? Tô ouvindo bem. Vamos ver se o pessoal tá ouvindo a gente bem também, né? Uhum. Então, o pessoal tá chegando aí. Enquanto isso, a gente vai se apresentando, né? Falando um pouquinho da Câmara Técnica, para quem não conhece ainda. Exato. Então, essa formação atual, a gente já tá 1 ano juntas, né? Isso. Eu junto com vocês já estavam lá, eu cheguei depois. Então, eu sou a caçulinha na Câmara Técnica. E quer falar um pouquinho sobre isso? Sobre a Câmara, sobre a formação, sobre quantos nós somos? Nós somos 4, 2 físios e 2 TOs, e eu acho que uma Câmara Técnica de saúde do idoso não poderia ser diferente, ela tinha que ser, né, em equipe multidisciplinar. Então, estamos juntas, físio e TO. Temos também nossas queridas que estão aqui conosco também, Ana Luísa Azevedo e Adriana também, Almeida. Então, a Ana Luísa Físio, a Adri TO, né? E todas trabalhando, todos acreditaram nessa iniciativa do Crefito 7. E estamos juntas, né, construindo um pouco em relação à saúde do idoso. Isso. Então, assim, hoje a gente escolheu um tema, né? Saúde nos meios digitais, saúde para educação e saúde no formato digital, para conversar um pouquinho, que é uma coisa nova para todos nós, não é, Lu? Então, a gente veio aprendendo nesse período de pandemia. E a gente vai trocar aqui. Então, vocês podem botar perguntas durante a live, a gente vai tentar responder. E o que a gente não responder durante a live, a gente vai tentar mandar para vocês depois a resposta. Ok? Eu acho que a Covid-19, né, ela realmente mobilizou muito a gente para buscar novos conhecimentos científicos, para gerar conhecimento muito acerca do Covid também, mas eu acho que pouco a gente pensou sobre as mudanças nos nossos processos de trabalho, né? Diante das comorbidades, né, que os idosos têm e com as possibilidades de uma alta taxa de mortalidade, foi requerido o isolamento social. E esses idosos ficaram em casa, era necessário que esses idosos ficassem em casa, mas eu acho que a gente demorou um pouco, né, para pensar em estratégias de manutenção de vínculo. E mais do que esse vínculo, quando eu falo vínculo, não é a perda do paciente, mas é o vínculo para a manutenção da continuidade do atendimento, do telemonitoramento. Deixaram de usar, que eram redes para ele, né? Redes. Tá me vendo aí? Agora voltou, estava Então, congelada. ah, então, a gente teve que se aprender a lidar com essa comunicação nova, né? O que antes era uma forma de comunicação apenas para complementar alguma orientação, passou a ser a forma de fato de atendimento. Para muitos, porque no início da pandemia era aquela coisa, assim, eu fiquei bem tensa, assim, que largavam na televisão, na mídia.
idoso não pode sair de casa, né? Idoso pega Covid e morre. Então, os idosos ficam em casa e a família, nem a própria família visita, pelo risco de contaminação. E esses idosos foram ficando em casa, foram ficando extremamente assustados, foram abandonando os tratamentos que faziam e foram mudando completamente a rotina deles. E era o que passava o tempo inteiro para eles, era sobre isso, né? Sobre esse risco de contágio, essa população mais frágil, essa população que morreria. E aí, fisioterapia, terapia ocupacional, hidroginástica, eles mudaram a rotina deles completamente. E aí a gente precisou encontrar formas de acolher eles, de manter esse atendimento. E como é que foi para você isso? Você está atendendo, teleatendimento? Vamos situar um pouquinho, pessoal, de onde veio essa modalidade, né, de atendimento? Até então nós não tínhamos isso regulamentado, né? Eu acho que a medicina e a psicologia já, né, já tem uma prévia aí em relação a essa telemedicina, essa coisa que hoje eu prefiro chamar de telesaúde, pensando nessa equipe que, né, que atende ao idoso, né? Então, eu acredito que o COFIT foi muito feliz quando ele lança a 516, né, de 2020, quando ele libera a teleconsulta, a teleconsultoria e o telemonitoramento desses idosos, né, porque isso aí foi uma estratégia bastante eficaz que a gente teve de voltar. E eu vejo o relato de alguns idosos, é muito engraçado que tem uma idosa muito próxima a mim, que ela diz assim, eu nunca gostei de Pilates, mas a partir do momento que eu comecei a fazer Pilates online, eu gostei, comecei a aderir. Então tem muito idoso que não adere às tecnologias, mas eu acho que tem muita gente que adere. E eu acho que essas técnicas têm uma importância muito grande em relação às orientações que podem ser dadas. Hoje a gente já tem evidência científica da importância das orientações. E como orientações podem ajudar realmente ao idoso, às vezes, a procurar realmente uma ajuda médica, a procurar uma emergência quando for necessário, a voltar a tomar esses cuidados, como você falou muito bem, né, que teve muita gente que parou realmente de se cuidar, de cuidar das suas comorbidades. Enfim, então eu acredito que no momento que o COFIT libera isso com essa resolução e que a gente volta a estimular a adesão desse indivíduo aos tratamentos dele, a promover realmente suporte com segurança a esses pacientes, a gente deu suporte também para os cuidadores que estavam também sem saber o que fazer. Eu digo que as mães reclamam dos filhos em casa, mas os cuidadores também estavam sem saber o que fazer com esses idosos que estavam deprimindo, né? Que foi um desafio. Então, eu acho que a educação em saúde é uma potencialidade. E essa coisa da gente de permitir o atendimento, o monitoramento, também facilitou. E como é tudo muito novo, a gente acabou criando protocolos para atendimento, né? A Ana Luísa da Câmara Técnica que está aí, e a gente teve que criar. Como que vai acontecer isso? E qual o meio que a gente vai usar para fazer o teleatendimento, o telemonitoramento, né? A telesaúde de forma geral. E aí a grande questão era essa, os idosos não eram acostumados a usar a tecnologia, né? Eu tenho vários que eu atendia que era aquele telefone celular antigo e telefone fixo de casa ainda, porque era uma forma de comunicação. E aí agora tem que se adaptar a um meio novo, um meio tecnológico, uma coisa nova, né? E que as pessoas usam de uma forma muito prática. Eu tenho que admitir aqui agora que eu não sou muito tecnológica e eu tive que, de verdade, você também não, né? A gente teve que também aprender e ensinar ao mesmo tempo, ajudar eles. E aí, qual o meio que a gente escolhe para isso? Computador? Quantos tinham computador em casa? E a gente atende todas as classes sociais. A gente não pode pensar só na classe que tem esses aparelhos em casa. Os que não tinham. E os que não tinham nem celular. Exato. Né? E eu lembro que a opção da gente acabou sendo, assim, de minha e de alguns colegas muito próximos, que antes de eu vir para cá eu fui procurar informação, também deles, né? Para a gente trazer uma coisa que fosse muito próxima da realidade dos fisioterapeutas e dos terapeutas ocupacionais. E muitos optaram por usar o WhatsApp. E a grande questão era, e a tela pequena do celular? Como é que a gente mantém a concentração deles, né? De um idoso que muitos com déficit de atenção, né? Déficit cognitivo, dores, muitas queixas de dores, para manter um determinado momento usando um aparelho. Como é que a gente faria isso? E isso demandou estudo nosso, né? Parece
para algumas pessoas parece muito simples, mas a gente teve que parar, né? Usa plataformas maiores, usa plataformas menores, tanto que o WhatsApp permitiu agora, né, mais pessoas para compartilhar a chamada de vídeo. E isso também ajudou nos atendimentos, não é, em grupo. A gente tem feito atendimento em grupo via WhatsApp. E a gente teve que criar estratégias para isso. Lu, quer falar um pouquinho sobre as suas estratégias? Eu acho que primeira coisa, eu sempre sou daquela chata, né? Que eu fui buscar evidência científica disso. E aí eu vi que realmente era muito escasso, né? O que a gente tinha, geralmente, em ambulatórios hospitalares, fora do país, não em situações de pandemia, que a gente sabe todo o estresse que esse idoso agora está, né, sendo atravessado, como todos nós estamos sendo atravessados, e as evidências eram muito pouco robustas, algumas revisões sistemáticas, mas indicando apenas grau de satisfação e sempre colocando um paciente que fosse de baixo risco. Então, o idoso frágil, que estivesse estável, né, que já era um sinalizador, né? Então eles acreditam que o resultado melhor realmente é para os pacientes sem gravidade para atender tudo isso. E aí eu achei o guia prático, né, da Universidade de Oxford, que eles fizeram um guia para teleatendimento, e eu acho que a primeira coisa do guia prático da Universidade de Oxford é que ele coloca lá: se o telefonema bastar, não precisa videochamada. E aquilo foi muito legal para mim, que eu pensei assim, a gente fica se preocupando tanto de fazer uma videochamada. E você falou isso tão lindamente na sua fala, Joyce, nem todos os pacientes nossos do SUS, né, conseguem fazer uma videochamada. Eles não têm um pacote de dados. Eles têm o celular com o WhatsApp, mas eles não têm um pacote de dados para estar fazendo todas as terapias que eles poderiam fazer muitas vezes. E a gente tem que pensar nessa realidade também. E aí a gente tem que pensar na realidade de que o teleatendimento é assíncrono e síncrono. Que eu posso fazer vídeos para esses pacientes, que eu posso mandar mensagens para esses pacientes com orientações. Então, que eu posso usar estratégias para além do encontro ao síncrono, o encontro da videochamada. E a gente tem que aprender também a pensar nisso como estratégia terapêutica também. Quantas vezes a gente faz isso quando não era pandemia? O idoso mandava para a gente fazia intervenções através disso. Parece que agora isso não é também mais suporte. Eu estou usando agora um conceito que eu tenho gostado muito também do Daniel, da FUVEST, que ele fala isso tudo é um telecuidado, né? Do cuidado que vem, né, da cura do cuidar. Então, eu acredito que a gente tem que buscar, como você falou, a estratégia que melhor conduz para os outros. Claro que hoje a gente está tendo até, falando aí como o Joyce me provocou, as estratégias que temos o Zoom, temos o WhatsApp. Algumas pessoas pensam que o WhatsApp não é tão seguro assim para guardar os dados desse paciente, né? E se esse paciente for roubado, se meu celular for roubado, será que é legal eu ter esses exames lá? E aí tem a solução, né, do WhatsApp de negócios que agora a gente tem, né, que é uma solução para ter uma agenda. Perfeito. Também é uma possibilidade, né? E existem também já disponíveis plataformas que associam videoconferência e prontuário eletrônico gratuitas na internet. Né? Então, se você buscar lá, tem uma iniciativa mesmo de um oftalmo de São Paulo, se eu não me engano, e-medicina, se eu não me engano, que é gratuito e ele junta as duas coisas. Você potencializa o atendimento, você faz o agendamento e ali mesmo você tem um prontuário, que é o que você deveria fazer. Né? Ter essa possibilidade de ter um recurso que também tivesse atrelado a isso, a estratégia de um prontuário. E quando eu não tenho, eu tenho um outro computador do outro lado que faça o registro desse atendimento todo. Mas as estratégias são muitas, né? Eu tenho o Zoom, Google Meet, mas ainda, eu acho que é uma coisa que a Físio e a TO podem pensar em inovações e em construções de plataformas mais adequadas para nós. E aquela coisa de estudar mesmo, né? De procurar formar agora. Então, enquanto categoria, está na hora da gente conhecer o perfil do nosso paciente,
né? Eu atendo muito paciente de SUS, por exemplo, e a gente optou por telefone mesmo. Que é o que E aí eles não têm. tem como encaminhar alguma coisa, né, pelo WhatsApp, porque muitos não têm. E quando tem, é aquele pacote, como você falou, é um pacote de dados muito restrito, às vezes a família também usa. Mas aí também já tem aquela clientela que tem acesso sim a isso, e que pode ter, e que não tem limite nenhum de pacote de dados, e que a gente tem que levar em consideração os dois pontos, né, os dois tipos de cliente, e proporcionar a ele o que é possível. Então, assim, eu tenho pacientes que a gente precisou aumentar a letra do WhatsApp. Então, a letra era pequena, então tem uma fonte maior, a gente vai na configuração e altera isso. A luz do celular, vamos diminuir a luz, vamos aumentar se for melhor. Então, a gente foi junto com... Aí, nesse momento, a gente precisou muito do apoio de um cuidador ou de um familiar próximo, porque era tudo muito novo. O uso de fone era uma questão grande, né? Eu vou botar isso no meu ouvido, mas experimenta, né? E o que também facilitou foi a videochamada com a família. Muitos já estavam se comunicando com a família por videochamada. Eu lembro que era engraçado que quando eu comecei a fazer teleconsulta e telemonitoramento, eu aparecia lá para fazer, eles diziam, igual a minha filha, né? Você tá junto com ela? Alguns que tinham alguma deficiência assim maior. E funciona, E né? funciona. O mais interessante é que nesse momento é o que a gente tem como lançar a mão e a gente precisa usar. Eu acho que às vezes a gente fica Não é? buscando soluções tecnológicas muito, né, enormes. A gente tem que estar com a mão no paciente, mas eu acho que o papel da educação em saúde ele já está posto há muito tempo. As evidências são robustas que funcionam. Não é à toa que qualquer profissional de saúde passa quanto tempo na sessão? Mais do que só a sessão, o paciente não passa com a físio nem com a TO a semana inteira. O que a gente espera? Que ele siga as nossas orientações. Né? Então a gente durante a semana inteira para que ache a reabilitação. Então eu preciso orientar e olha que oportunidade, né? Agora a pandemia está nos dando de botar em evidência isso. Mas eu acho que tem algumas coisas que para ter uma qualidade de atendimento que a gente tem que se atentar. Os estudos já mostram que o idoso, ele, se tiver falha da conexão, qualquer pessoa, se a gente tem falha na conexão, eles já perdem um pouco da relação, do vínculo que a gente tem com você. Se for uma pequena falha, uma pequena interrupção, como às vezes está acontecendo aqui com a gente, não é tão duro para ele. Mas quando aquela conexão tem problemas graves e cai, a gente tem que pensar nessas estratégias simples de resolução, que a gente chama de planos de contingência. Então, a gente tem que ter o telefone desse idoso do lado, a gente tem que avisar esse idoso, olha, se cair no meio da sessão, lembra como o idoso é com a gente? Ele fica, ai gente, o que é que eu vou fazer? Não, acabou, e aí ela não terminou de me dizer o que era para eu fazer no exercício da memória. Né? Então, a gente saber que tem um telefone ali, que ele vai receber uma ligação para isso. Nós, profissionais, vamos ter que investir em uma banda larga boa. Sim. Isso é aquela coisa que eu tô falando, a gente pesquisar mesmo. E quer ver uma coisa que é interessante e que eu tenho observado na minha prática nesses meses de pandemia e de atendimento nessa modalidade, que eles vão aprendendo mesmo. Né? Quando a conexão tá fraca, eles leem conexão fraca, Joyce, sua internet não está boa, a minha não está boa. Então eles já vão se familiarizando com isso. E aí essa semana eu liguei para uma paciente, aí a filha sempre está disponível para montar tudo, aí bota o celular parado e ela foi sozinha, atendeu a chamada do WhatsApp de vídeo, foi lá, botou o celular no suporte, pegou o material, já se você vai precisar que eu pegue o que hoje? Aí a filha veio louca, né? Meu Deus, minha mãe, tem que esperar eu chegar para organizar. Eu chamei a filha e falei, ela já está aprendendo, né? A gente não pode subestimar esse poder de conhecimento. Parece que a pessoa é idosa e não aprende mais nada novo. Aprende sim, né? E eu quero, inclusive, falar depois, fazer um trabalho sobre isso. Eu acho que vale a pena, se alguém mais aí tiver interesse. Eu acho que mostra como esses meios digitais despertou interesse em muitos idosos. Né? Na minha própria família, isso, Smart TV, por exemplo, eu posso ver YouTube na televisão, posso ver live, posso ver meu artista, posso fazer aulas de artesanato, de arte, enfim, pode. E vamos aprender, vamos adaptar, se precisar adaptar o controle da televisão para facilitar esse acesso, a gente faz isso. Né? Eu acho que o que a gente precisa é deixar
deixar esse idoso, no meu caso, terapeuta ocupacional, mais próximo da rotina que ele tinha. Ele não pode ficar o dia todo parado esperando a ligação do filho, né? Ou esperando o nosso contato de profissional. Ele precisa estar na casa dele, organizando as coisas, usando os meios. E é isso que vai fazer com que ele esteja, né, participativo. E o que é isso que a gente quer, um idoso ativo, e com o que é que a gente autonomia, faz? com independência. A gente educa. E a gente educa como? A Ouvindo. educa. Ouvindo ele, porque ele tem também para ensinar pra gente. A gente não pode entrar com a história da educação e saúde pensando com ele apenas que eu vou dizer para ele como melhorar a memória, como melhorar a postura, como melhorar aquela dor. Eu acho que o idoso também sabe o que é que faz bem para ele, se é o gelo, se é o calor, né? O que é que dá mais prazer a ele para isso. Então, eu acho que a escuta qualificada, né? A escuta que a gente proporciona esse aprendizado de mão dupla. Eu não vou com aquela coisa de que eu vou educá-lo e dar a ele. Eu acho que é isso que traz autonomia para ele, isso que traz empoderamento para o idoso. É ele participar dessa educação em saúde junto com o profissional de saúde, né? Exatamente. E Camila até traz aqui, idoso precisa ter autonomia. Sim, né? Ele precisa ter autonomia e a gente precisa ter uma linguagem clara. Outra coisa que a gente tem acompanhado muito é divulgação em redes sociais, por exemplo, né? Então vamos lá divulgar, e aí a gente vai dar um beabá, como se fosse muitas vezes receita de bolo, né? Para a lombalgia, os exercícios são esses. Para estimular a cognição, compre tal apostila e faça tais exercícios. A gente tem que ter muito cuidado com isso, né? Porque cada paciente, cada pessoa é única. E a gente precisa, assim, conhecer ele para indicar o que é interessante para ele, o que ele precisa de verdade fazer. O que é bom para Chico nem sempre é bom para Francisco, não é? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Então, eu acho que eu entendo que é um momento da gente estar divulgando, sim. Eu acho que a gente tem que aproveitar esse momento em muitos perfis profissionais, e eu curto muito isso, eu valorizo, quando eu posso participar ativamente com comentários, eu acho que é importante, porque eu acho que isso também as famílias têm acesso, os idosos também, né? Eu conheço milhões que já têm Instagram, já tem WhatsApp, já tem Facebook, e aí fica muito tempo ligado naquilo e começa a aparecer. Tem artrose, e aí os dedos começam a ficar doendo, aí fica naquela posição, e aí começa a dar, né, dor na cervical. E aí a gente vai dar algumas dicas, e os colegas que estão aí também assistindo a live, se puder contribuir, vai ser muito bacana a gente estar lendo. E aí Lu agora vai dar algumas dicas e eu vou complementando. Eu acho que realmente alguns idosos se interessaram e se encantaram um pouco com a coisa da internet, com a possibilidade de ver aquela música, de assistir aquele filme antigo que agora ele busca lá no YouTube e ele encontra. E isso fez com que alguns idosos realmente passassem mais tempo na internet, porque foi a forma que eles se vincularam com o mundo, porque agora não tinha mais o grupo que ele ia, não tinha mais a universidade, não tinha mais a hidroginástica, não tinha mais nada disso. Mas realmente o uso excessivo dessas tecnologias proporcionou a eles mais dores. Então a importância de colocar, né, a tela mais alta, que mesmo eu tô errada, né? Tô aqui trancada, escondida para Lucas e Marinas não interferirem na live, né? Então eu não consegui colocar, né, na altura dos olhos adequada para fazer, com que minha né? Então a importância que durante meu primeiro teleatendimento com os idosos, esse lugar. Eu, dos meus pacientes, eu tento ir à casa de todos eles, mesmo quando eu não atendo em domicílio, para conhecer a realidade, dar dicas específicas para isso. Então eu comungo muito paciente, e o telemonitoramento traz essa possibilidade, né, de eu ver, tem uma lista telefônica aí, tem um livro grande, alguma coisa que eu possa colocar e
Tá vendo? Maíra tá aqui brigando comigo. Mai, um beijo. Linda. Lu, levanta a câmera. É porque Lu, Maíra, lembra aí, Maíra, Lu é idosa. E Lu não vai aguentar ficar segurando a câmera. Como os idosinhos. Então... Mas tá dando conta e vai ser rapidinho, Maíra, né, Lu? Então, eu Então, acho é isso aí, a gente vai também vendo muito isso, né? E é dentro de casa mesmo, é o que tem. E eu quando comecei a atender, logo na primeira semana de março, quando parou tudo, a primeira coisa que eu pensei, eu vou levar um kit para cada um. Dentro da casa desse paciente vai ter... E eu geralmente já deixo algumas coisas, né? Dentro da casa dos meus pacientes, que geralmente tem uma bola, tem um banco, toda casa de um paciente meu tem um banco. Quem aceita, né? Um colchão, coisinha de espuma, já tem geralmente muita coisa minha lá, e vou deixar isso lá para eles. Mas foi muito desafiador o início. A gente vê onde é que ia ficar a câmera, né? Onde ele teria liberdade, como é que o cuidador ia se posicionar. Foi, como o Joyce estava colocando, um exercício muito grande. E aos poucos que eu fui pegando, baseado muito no guia prático, que eu pensei que a primeira coisa era mandar essa instrução, como o Joyce falou, para o cuidador, de como usar a tecnologia que eu ia usar para aquela pessoa. Porque pode ser o WhatsApp para um, pode ser o Zoom para o outro, pode ser... Eu fui tendo que me adequar a diversas tecnologias, já que a gente não tem essa plataforma ainda para Físio e TO, como a gente espera, né? Pelo menos eu desconheço. Se alguém conhecer alguma, pode passar que a gente está interessado, tá? A mais próxima que eu gostei, essa da e-medicina, ela é para qualquer profissional de saúde e é bem legal. Mas a gente começou a ter mais cuidado com o ambiente, por ambiente ser iluminado. Tem aqui junto de mim uma lanterninha, né, para me manter, ter esse número do paciente próximo, melhorar a conectividade. Eu melhorei minha banda larga para conseguir fazer isso. Eu tenho prontuário do outro lado, mas eu digo a eles, gente, eu não estou olhando para o lado, não. Eu estou anotando, eu estabeleço esse vínculo, porque é importante, não é para eu estar olhando para a câmera do celular, mas é importante que eu esteja olhando para o celular para ele sentir esse vínculo. Isso está lá, isso parece simples, mas tem muita gente que não se preocupa tanto com isso, né? Então, explicar esse... A gente levou o início sempre... eu penso que é uma consulta mais longa. As pessoas dizem, vai ser mais fácil. Não, é mais longo. Porque como às vezes eu tenho problema de conectividade, como eu tenho problema às vezes dependendo do exercício, mudar a posição da câmera, depois eu ainda vou orientar o idoso quando acaba o atendimento. Então, eu tenho que ter um tempo ali para sumarizar, né? Todos os dados dessas informações que eu dei de orientação para ele, o que ele vai fazer, né, durante essa semana. Então eu tenho que ter um tempo no final para sumarizar isso, eu tenho que fazer aquela coisa dele, e aí, o que o senhor entendeu disso? Me diga o que o senhor vai fazer essa semana. Então a consulta às vezes mais longa. E Mai tá falando que da As minhas também ficaram mais longas, e quer ver uma coisa... Maíra está falando, né? A da Agrega também, qualquer profissional de saúde. A Agrega é a empresa dela, né? Isso, de Maíra e de Ana Noronha. Beijo, meninas lindas. Pronto. Beijo, meninas. E para mim também as consultas ficaram bem mais longas, porque se a conexão... Eu tive que botar, né, um tempo maior de uma consulta para outra. Alguém fala assim, mas aí você atende em casa, é muito mais prático, você atende muito mais pacientes. E às vezes isso não acontece. Porque a conexão cai, aí você liga de novo, e aí ele liga para o seu telefone, e aí alguém liga para ele no meio da chamada de vídeo, e aí ele para ir atender. Comigo acontece, eu quero ir no banheiro, viu? Eu falei, vá no banheiro, volta, eu tô esperando aqui, e eu espero ir no banheiro. E ele tá na casa dele, a gente precisa ir se adequando a todas essas coisas, né? E quer ver uma dica que eu vou dar, eu não sei se vocês já têm feito assim, vocês, né, que estão na live, eu tento marcar o dia de atendimento, mesmo online, o dia que eu ia na casa dele, um horário muito próximo daquilo. E eu oriento a família a que durante a sessão ele seja colocado, ou ele mesmo vá para o lugar onde a gente já fazia os atendimentos quando eu ia na casa dele. Porque isso também dá uma referência para ele. Agora não é o momento de eu estar disperso. Agora eu preciso, agora é um tratamento de saúde, né? Agora eu estou cuidando um pouquinho de mim, eu vou vir aqui, vou cuidar, vou ver as orientações, vou fazer os exercícios. E levar aquele momento a sério. A família precisa entender isso, não é? O neto está em casa e o neto vem para o lado, assim, a gente precisa deixar isso muito claro.
Isso vai da nossa comunicação com a família, com os cuidadores, e às vezes é um momento que eles têm um alívio, sim. Tá ali com a gente e ele se afasta um pouquinho, não tem problema nenhum se o paciente estiver rendendo bem na sessão e não precisar daquele suporte naquele momento. Mas eu sempre peço para que esteja por perto, porque pode cair a conexão, né? E aí a Ana Luísa botou aqui, manter a rotina é importante. Exatamente, a rotina é fundamental. Então, por isso que a gente precisa tentar manter o horário mais próximo daquilo possível, né? Os profissionais que já têm vínculo com ele fazer esses atendimentos. Exato. Porque é difícil também você, né, numa tela de celular ou num telefonema, você não conhece a pessoa, você não tem vinculação nenhuma com ela e você seguir coisas que aquela pessoa está pedindo para você fazer. Então, isso é uma coisa importante, a gente tem que levar em consideração. Família também fica muito assustada, é muito tempo com eles, né, em casa, e medo de que piore. E muitos, a gente tem que falar um pouquinho sobre saúde mental também, né, Lu? Essa parte de educação para a saúde, às vezes é o único meio de lazer que muitos estão tendo. É usar o celular, é usar a internet, é usar a televisão, Smart TV. E a gente precisa lançar mão de ferramentas para isso. Então vamos descobrir o que é fácil de uso, vamos descobrir o que eles gostam de fazer e sugerir, proporcionar isso para eles nesse momento. Porque está difícil para a gente, quanto mais para eles, que estão muito mais limitados a uma casa, né? O pânico da família. E eu tenho visto muito isso, as famílias muito desesperadas. Da fadiga. Da fadiga das pessoas ficarem em casa, né? Da fadiga da pandemia. A gente não aguenta mais isolamento, tá todo mundo cansado. Mas a gente vai ter que passar por isso, né? Estamos aí para esse novo normal. Então eu acho que tem que fortalecer. Eu acho que concordo muito com o que a Ana colocou. Tem que manter a rotina dele, fortalecer as coisas que eles gostam, né? Eles têm que tentar experimentar coisas novas. Eu acho que a TO aí é super importante. E tentar adaptar nessas novas possibilidades de recursos digitais para que eles possam, né, Joyce disse uma coisa quando a gente estava escolhendo o tema da fala e me atravessou, né? Gente, é o que eles têm agora para socialização. Ela falou, a gente tem que falar disso mesmo, deles usarem esses recursos, né, tecnológicos para que eles não se isolem, porque aumente o nível de estresse deles, né? Então, é importante que a gente oriente de forma adequada para que eles continuem com esses vínculos. E foi muito engraçado que eu comecei a receber de muita gente, né, dos pacientes, quando é que vai voltar? A gente já está com o nosso grupo, né? A gente já tá usando o Zoom, né? Determinadas patologias que eu trabalho e tal, já temos o Zoom. Então, isso é muito legal. E eu acho que a importância da gente estar buscando esses pacientes crônicos que pararam, né, de todos os tipos de atendimento, dá para saber o que ele não está fazendo. Muita gente perdeu funcionalidade, né? Perdeu potencial funcional, que é o que a gente se preocupa. Né? Eles estão deixando de fazer algo, né? Fazer essas triagens. E aí eu fiquei parando para pensar, é possível fazer exame físico com teleatendimento? E aí lá vai Luciana, a louca da evidência científica, olhar se tinha evidência científica em relação a isso. E aí eu vi um estudo mais médico falando sobre o uso do teleatendimento para fazer exame físico. E aí que ele dizia que é possível algumas poucas coisas, claro que a gente não vai fazer fisioterapia uroginecológica, não tem como fazer exame físico disso, mas que em algumas situações eu tenho como fazer algumas avaliações físicas nele. Mas a gente tem uma carga tão grande sobre a pessoa, né, sobre o paciente para fazer tudo aquilo, sobre o cuidador, sobre a família. Então aqui vai uma reflexão para a gente, né, de quanto a família e os idosos também estão se reorganizando para receber esses teleatendimentos, essas teleconsultas, na verdade, que a gente tem feito para eles, né? A gente está tentando usar essa tecnologia a favor deles, né? Então, eu acho que fica aqui também o nosso agradecimento a todos esses cuidadores que estão, né, nos ajudando também a tornar isso possível, né? Eu recebo umas demandas assim, Joyce, eu tenho um paciente para te indicar porque está ficando muito ocioso, ele passa o dia todo em casa e não faz nada. Eu preciso ocupar ele. E aí eu paro e penso, gente, o que é ocupar um idoso? O que vocês querem, assim? Vocês procuraram saber quem é essa pessoa?
O que ele fazia antes, o que ele gostava de fazer antes. Não é simplesmente ocupar. O terapeuta ocupacional não ocupa ninguém. Na verdade, a gente conhece aquela pessoa, vê o que é que ela gosta e gostava de fazer durante a vida dela, quem é ela, né? E o que nesse momento de pandemia a gente pode proporcionar para ela, pode fazer com que, permitir com que ela, diante de alguma adaptação, sim, se for preciso, ela continue sendo quem ela é. Na verdade, não dá para chegar e ocupar o tempo, assim, é aquela coisa, eu vou mandar umas coisas aqui por e-mail, e aí vocês vão fazer, a gente vai ocupando, não existe isso, terapeuta ocupacional não ocupa ninguém. Por isso a importância da gente conhecer o paciente, e nesse momento agora eu tenho feito telemonitoramento de muitos pacientes que eu já conheço. Então eu sei o que eu encaminho para eles, eu sei como eu oriento a família, né? E quando me falam assim, eu falei, eu preciso conhecer, eu preciso fazer uma avaliação dessa pessoa, né? E quem está falando que ele precisa ocupar é você, que é a filha que está em casa, que está se sentindo entediada com isso, ou ele realmente precisa? E a ocupação precisa ter um sentido para ele. Eu estou estimulando o que ali? Eu preciso que estimule a cognição dele, tá? Vamos pensar em atividades que a gente possa proporcionar isso durante a rotina dele, durante a casa dele, no cotidiano dele. Então, assim, e eu tenho visto muito assim, dando muitas coisas na mão do idoso, né? Ele tá triste, então deixa eu levar aqui o café muito pronto, deixa eu separar a roupa. Não, gente, a gente precisa estimular essa independência, essa autonomia, deixa ele escolher as coisas dele, com demência, sem demência, né? A gente precisa disso, a gente quer o tempo inteiro, a gente busca o tempo inteiro esse envelhecimento ativo e na hora que precisa a gente dá na mão as coisas. Então, o filho, o cuidador, né, precisa ter muito cuidado com isso. Cuidar não é dar na mão, né? Cuidar é proporcionar esse estímulo em casa. E em casa tem várias formas de fazer isso, né? Ah, mas minha mãe não pode lavar os pratos depois do café, por que não pode? Qual o problema de lavar os pratos, o caneca dele, a caneca do filho? Qual o problema? Né? Ela não consegue ficar em pé, então lava o dela. Né? Se sente útil, se sente importante, se sente participando da rotina da casa, não se sente um peso para muitos deles. Né? Em atendimento, eu vi muitos falando, às vezes eu estou me sentindo tão mal, assim, as pessoas ficam em casa por causa de mim. Né? Então, dê liberdade, a casa é dele, a casa é segura. Né? E aí sim, cabe a gente, quando a gente está divulgando as coisas, usando as redes, usando a forma de comunicação em saúde, falar sobre isso. Agora está mais do que na hora de falar sobre risco de quedas. Não é? Sim. Como é que está essa casa? A gente está lá no telemonitor, no teleatendimento, vendo lá cachorro correndo, brinquedos de criança pelo chão. A gente precisa... Voando tudo. Eu já cansei de ver. Fala, chama a filha ali agora, então termina o atendimento e chame, oriento. Isso é educação para a saúde. Né? Risco de queda, uso do celular, a medicação. Tem vários se automedicando, porque muito medo de ir ao médico. E a gente tem que desencorajar isso, né? Tem que dizer, ele precisa ir ao médico, sim. Tem necessidade, sim. Procurar. Eles precisam continuar. Isso vai se alongar muito, gente. E a gente precisa ver que eles precisam fazer a rotina dele, um acompanhamento médico, acompanhamento com toda a equipe profissional, porque com cuidado, né? Com o cuidado necessário, claro, mas ele precisa voltar a fazer isso. Eu acho que tem duas vertentes aí. E nós, enquanto também profissionais de saúde, a gente entender que isso vai perdurar e que a gente vai precisar cada vez mais se capacitar para também atendê-los nessa modalidade de teleatendimento e também perceber que nem todos os idosos vão aceitar e vai ser eficiente para idosos que têm alterações importantes visuais, alterações importantes auditivas, idosos frágeis de risco que precisam de atendimento realmente presencial, os idosos muito frágeis. Então a gente também tem que saber escolher quem é que tem que fazer todas essas ações e implementar, né, continuar com essa coisa de motivá-los a manter a hidratação, como a Ana está aqui colocando pra gente, Ana Azevedo, a alimentação saudável, a hidratação, a rotina, pegar sol, gente, no play tomar um sol, sair no quintal para tomar um sol, é importantíssimo. Né? Então eu acho que tá todo mundo tentando retornar de uma forma
né, cuidadosa para esse idoso, e a gente vai ter que usar também as triagens e essas avaliações que a gente faz também para dizer, olha, infelizmente o senhor precisa de um atendimento presencial, procure um local porque isso precisa ser atendido. Então, a gente precisa dizer, não, o senhor não se beneficia de teleatendimento. E a gente precisa assumir isso, né? Tem muitos profissionais assim, eu tô insegura. Eu falei, qual é a insegurança? Né? As medidas de segurança, as medidas de saúde estão sendo tomadas. Álcool, lugar limpo, não aglomerar, e a gente passar essa segurança para o nosso paciente. E quem avalia se ele precisa voltar para o atendimento presencial, se ele precisa disso ou não, somos nós profissionais. Claro que nesse momento a gente acaba sofrendo uma pressão grande da família, não é? Eu não sei se é o momento. A gente está vendo que tem um risco, um ganho muito maior se ele vier. A gente oferece todos os meios seguros para que isso aconteça. E a gente, enquanto educadora em saúde, está passando as informações sobre isso. Álcool, máscara, né? Então, assim, a gente precisa encorajar eles. Eu estou vendo a Ana Luísa falando aqui, as instituições estão se adequando para o retorno ao atendimento presencial. E eu fiz isso com minha mãe, assim, isso é uma coisa mais prática. Né? Ficou muito tempo em casa, ficou esse período todo. Eu falei, a gente precisa voltar. E aí a gente já voltamos a alguns atendimentos de fisioterapia, já voltou para algumas clínicas e tudo com muita segurança. E ela precisa aprender a estar nesses ambientes. Os idosos precisam aprender a conviver nisso. E aí então precisa da família, precisa de nós profissionais orientando isso e de família e cuidador muito bem orientados. Porque se está todo mundo desesperado, está todo mundo com muita dúvida, é claro que aquilo não vai funcionar. Não é? Então, assim, é uma coisa que a gente tem que levar muito em consideração, que a gente avalia o paciente e a gente define isso, se é teleatendimento, telemonitoramento ou retorno ao atendimento presencial, sim, se preciso for. Eu acho que uma coisa também muito delicada é que, assim, apesar da Agência Nacional de Saúde ter colocado lá, né, que é possível fazer teleatendimento, mas a gente não tem um código para isso, né? A gente não consegue, acho que poucas profissões conseguiram, né, remuneração por isso. Então a gente está fazendo esses teleatendimentos por valores particulares e a gente sabe que nem todo mundo consegue colocar isso, e a gente sabe o quanto é desafiador para o Sistema Único de Saúde estar implementando os teleatendimentos de uma forma que consiga realmente acolher a um número grande, né, de pessoas, porque a gente sabe que a demanda de idosos que precisa continuar sendo monitorada é enorme. Então, eu acho que aí fica também a nossa provocação aí da gente também pensar também, porque eu acredito que existem coisas que não vão voltar, né? Não vai se deixar de fazer agora teleatendimento, né? Eu acho que a gente vai continuar de alguma forma, em alguns casos, em alguns momentos, eu acho que a gente vai passar por outras ondas, e a gente vai ter que flexibilizar em outros momentos. E eu acho que a gente, cabe a nós profissionais de saúde ajudarem esses pacientes a tomarem, né, essas decisões. Claro que é uma decisão da família, do paciente, mas a gente pode estar pensando nos prós e contras em cada momento desse, né, do uso do presencial ou do teleatendimento. Eu acho que Gisele colocou aqui que o teleatendimento é um complemento, não é substitutivo. Sim, foi uma coisa que surgiu agora. Assim, a gente está usando agora nesse momento de pandemia e é claro que o objetivo é que seja uma coisa pensando no retorno. Eu tenho tido experiência de fazer atendimento em grupo, né, por videochamada, pelo WhatsApp. E é incrível, assim, alguém falou sobre lazer aqui. E é incrível... Camila, não foi? Acho que foi Camila. E é incrível como eles se arrumam para aquele momento, sabe? Então a gente deixa sempre tudo muito definido. Quinta-feira, 10 da manhã, a gente vai fazer a chamada. 5 pessoas lá no grupo. Gente, eles estão arrumados, maquiados, batom, cabelo arrumado, agendinha na mão, caneta para anotar coisas, porque a gente ainda deixa estímulos para durante a semana. E como é de compromisso isso para eles. Nesse momento é o que a gente tem. E a gente precisa usar o que a gente tem da melhor forma.
Esse momento de troca, de socialização é um momento prazeroso para eles. Lazer é uma coisa muito pessoal, muito própria, né? Cada um tem a sua forma e tem o que é o seu lazer, o que é prazeroso para você fazer. E nesse momento de tempo tão livre, a gente pode estar lançando mão dele, a gente não pode estar saindo de qualquer forma, né? Sem segurança. A gente precisa orientar muito bem isso. Sair é possível, mas sair é possível com todas as medidas de segurança serem tomadas e, como a Luciana falou, a família decide isso junto, não é? Eu tenho presenciado idosos se saindo muito bem, né? Com álcool gel, trocando a máscara, outra coisa assim, ó. Eu uso uma máscara de manhã, Joyce, não tiro a máscara até de noite. Falei, até de noite a mesma máscara? Então, assim, essas são orientações importantes que a gente precisa estar dando. Eu falei, tem que trocar máscara. Então, tem coisas que são muito óbvias, gente. Parece muito óbvio, mas precisa ser dito. O óbvio precisa ser dito. E é surpresa, assim, então precisa trocar. Eu falei, precisa. Né? E de uma forma, acho que de uma forma muito clara, né, para eles. Porque acho que às vezes o problema é que a comunicação às vezes não é tão clara, é dito de uma forma tão técnica que o idoso não é capaz de guardar, ou então muitas informações também. Eu tenho trabalhado com blocos de coisas que, né, que convergem a cada sessão para ir trabalhando essa coisa dessas orientações de forma gradual e pouco. Não vamos exigir demais essa semana. O que eu preciso que ele faça essa semana para cuidar da saúde dele, né? Tem a ver com o quê? Com a hidratação, tem a ver com o que naquele momento. E eu acho que isso tem a ver com o foco que você está trabalhando essa semana. O seu objetivo funcional dessa semana tem a ver com o quê, né? E eu acho que uma coisa muito legal que o tele está proporcionando a gente também é a capacidade que a gente tem. Agora, antes a gente, às vezes, vocês têm a sorte, Joyce tem a sorte de trabalhar em um local que trabalha em equipe, que tá lá todo mundo, que tem as sessões clínicas. Mas quando a gente está atendendo um particular, tem uma físio para hidro, tem uma TO, tem uma fono, e às vezes a gente não se coloca. E agora as reuniões estão tão mais próximas, né? A gente consegue discutir o caso dos pacientes de uma forma tão mais integrada. Né, tem uma facilidade, e agora com o WhatsApp, né, podendo fazer essas videochamadas, fazer um atendimento físico e teórico juntos, avaliar esse paciente, pensando na avaliação multidimensional do idoso, que ela preza que a gente faça essa triagem inicial juntos. Então eu acho que é uma outra potencialidade que o recurso nos traz também, né? A gente estar junto, trocando com outros profissionais. Tem paciente que é difícil, que a gente pensa, e agora? Eu vou para onde? Trocar com um colega da mesma profissão, com outro colega. Eu acho que essa teleconsultoria, eu acho que é também um bálsamo, né? A gente agora tem tempo para fazer ela mais, né? Do que a gente tinha antes. Não tem desculpa mais, né? Não tem mais desculpa. Rosa trouxe uma coisa aqui legal, ó, Lu. Ela falou assim, que criatividade é tudo nesse momento. E é verdade, criatividade. A gente precisa mais do que nunca, né? Ser criativas. E uma coisa que tem funcionado muito nos atendimentos em grupo que eu tenho feito, a gente tem trabalhado, a gente se encontra uma vez por semana e a gente tem trabalhado temas específicos durante a semana. Agora veio outubro, e a primeira semana a gente trabalhou outubro rosa. O que é outubro rosa? Então a gente dá um tema e durante a semana, aí a gente está ocupando ele assim, entre aspas, as pessoas precisam entender o que é essa ocupação, e durante a semana eles vão pesquisar o que é outubro rosa. Né? O que a gente precisa para... Então, a gente está passando informação, isso é uma educação para a saúde. A gente está fazendo estímulo cognitivo, porque eles precisam pesquisar, lembrar o que foi, ou então anotar em algum lugar, lembrar que anotou. E eles estudam isso da forma deles, e no nosso próximo encontro a gente fala sobre isso. Então, eles trazem o que eles pesquisaram, isso é muito próximo da realidade deles. Então, aí sim fica interessante você ficar lá 30 minutos, 40 minutos falando sobre alguma coisa, mas você fala sobre o que eles trouxeram, o que eles querem saber, o que é importante para eles, o que despertou a atenção deles. Então, mamografia, idoso depois de 70 anos faz mamografia, eles achavam que não precisava mais fazer. Por que não precisa? Então, a gente fala sobre essas coisas e cuida da saúde. Risco de quedas na casa deles. Olha a sua casa. Dentro da sua casa, qual o momento, o que oferece risco de quedas e por que a gente pode melhorar isso? E eles trouxeram. O azulejo da minha escada é muito liso, Joyce. Risco de queda. O que a gente pode fazer para melhorar e para evitar, né, para diminuir esse risco? Então, vamos fazer isso juntos. Pensamos juntos sobre isso. Que lindo trabalho. Então, isso é bem legal.
Que lindo trabalho, Joyce. Todo mundo, na equipe multiprofissional, trabalhando a educação e saúde de forma... É um sonho, né, gente? É um sonho de todo mundo. Mas é possível e acontece. Exato. Que todo mundo esteja trabalhando, porque a ideia é essa, né? Que a gente avalia, tem objetivos comuns, porque o indivíduo, ele é um só, né? Não dá para um estar com objetivo funcional, o outro com outro objetivo funcional. Não, o problema maior salta aos olhos. E quando a gente ainda trabalha a educação e saúde para arrematar isso junto, é lindo, né? Camila está aqui trazendo como foram os teleatendimentos no primeiro momento. Camila, difíceis, desafiadores. Eu prefiro usar o termo desafiadores. A gente bota a câmera, não tô vendo. Era assim, bota o meu celular para baixo. Não, diminua o... Tá muito alto. Foi difícil, Camila. Eu digo a você que foi difícil. Eu atendo idoso há 19 anos. Mas eu digo que foi difícil. Foi difícil para mim, foi difícil para eles. Né? Foi assim, e eu sou dessas, né? Eu fui buscar, como eu comentei já aqui, eu fui estudar, eu fui ver o que a literatura trazia, mas eu fui experimentando a cada atendimento, e eu acho que é o que Joyce trouxe. Eles aprendem rápido. E eles ficam em casa matutando. Se eu botar o celular ali, eu não preciso mais rodar tanto, Luciana. Eu vou botar ali. Eu já aprendi. Meu neto comprou na internet, mas ainda não chegou o negócio para segurar o celular. Então, o suporte é o negócio, como dizemos hoje. Aí depois não é o suporte. Aí grita. Não sei quem, como é o nome do negócio? Suporte. Nome disso. Então eu acho que foram outra coisa, mas eles e andando, né? Andando com o celular, andando, falando com a gente andando. A gente para o celular, ó, parado, né? Isso é importante, a gente não consegue se ver direito, e televisão ligada e tudo ligado, aquela coisa do momento, agora é atendimento. E isso é sério, isso exige registro, gente. A gente precisa também fazer esse registro, a gente precisa ter isso documentado, né? Eu acho que a gente tem que acostumar Alguém perguntou a dar as orientações antes de iniciar o teleatendimento. Por mensagens, de como é o comportamento desse idoso, dele ver que se está funcionando os instrumentos que ele for usar, se é o celular, se ele tem plano de dados para esse dia, se o ambiente é calmo, se ele tem um lugar para ficar, como eu estou aqui escondida de Lucas e Marina, se tem algum lugar, um ambiente calmo, se a luminosidade é boa para ele poder enxergar a gente. E como usar essa tecnologia, que é algo que a gente já falou também, o treinamento desse idoso para que ele aprenda a usar a tecnologia. Para quando a gente começar com ele, algumas barreiras a gente já tenha, né, conseguido transpor em relação a essas dificuldades do uso inicial. Mas é como o Joyce falou, óbvio, precisa ser dito. Precisa ser dito. Alguém falou aqui alguma coisa, ó. E os idosos que têm dificuldade em aderir às redes sociais, qual a solução? Então, a rede social não é a solução para tudo, a rede social é mais um lazer nesse momento. Eles vão lá, descobrem uma fofoca, o que eu tenho sabido de fofoca ultimamente, durante os atendimentos. Joyce, você sabia que fulano separou, que Gustavo Lima separou, então eu não parei de saber. Toda a sessão eu sei a mesma coisa. A gente fica sabendo até que parece que foi golpe de mídia, é ótimo. Novela, então eu tô sabida de coisa. Então eles acompanham. E os que não conseguem isso, tem o WhatsApp, a gente estimula inclusive o uso disso. Vamos pegar o WhatsApp, vamos usar, né? Vamos tirar foto com o celular. Isso é uma coisa que me fez eu consegui fazer com que eles se aproximassem um pouquinho mais do celular, foi foto. Falei, vamos tirar foto, olhar as fotos pelo celular. E aí eles tiram foto e querem revelar as fotos, alguns. Bacana. Né? Aí Tamires trouxe aqui, ó, muito importante a atuação da equipe multi nesse momento de telesaúde. Sim, fundamental, né? Um vai complementando o outro. Eu acho que todo mundo está sendo desafiado a aprender. Né? Eu acho que todos os profissionais foram desafiados a aprender. Eu acho que está todo mundo tentando fazer o melhor nesse momento. Eu acho que do cuidado. E o que eu acho que o que tem que, eu acho que mais que ficar na nossa mente nesse momento é a importância quando possível, desse tratamento integrado, como a Ana traz aqui, integral e integrado, que eu acho que isso define bem uma equipe, né, multi, mas principalmente que todos os profissionais exerçam, né, a escuta desse paciente para entender realmente como a gente pode alcançá-los,
né? E não ter a receitinha. Eu acho que se alguém esperava que a gente dissesse aqui itens de educação em saúde, tem que fazer isso, aquilo, botar o idoso. Não. Eu acho que o que a gente veio aqui foi defender justamente a importância desse atendimento e acolhimento individualizado, e porque precisa fazer sentido para a pessoa, né? Aquela orientação. Ele precisa entender. E olha que coisa linda a equipe de Joyce está fazendo, né? Ela traz para eles falarem sobre o Outubro Rosa. Eu só aprendo quando eu ensino, e é isso que ela está proporcionando a eles, né? Que é a melhor forma de aprendizado, né? É aquele momento que ele está discutindo sobre aquilo com os pares dele, sobre aquilo, né? E principalmente o que motiva isso aproxima, ele. né? Exato. Isso e aproxima a família, sabe? Que está em casa, às vezes assim, o que eu faço com meu pai e minha mãe? Então, assim, o TO vai dar dicas nesse sentido, desse jeito. Você vai se aproximar com um objetivo específico. E ao final dos atendimentos, eu acho que é importante a gente perguntar ao paciente se ele quer continuar recebendo aquele tipo de atendimento. Eu faço isso. Eu também. Como é que foi para você estar aqui hoje? Foi bom? Não foi bom? O que a gente pode estar melhorando? Você quer que eu volte a te ligar para a gente fazer outra ligação dessa, a gente conversar, a gente treinar? E ele me dá a resposta. Eu quero, Joyce, já é amanhã. Tem uns que não querem desligar, então a gente precisa também definir tempo, né? A gente precisa deixar isso muito marcado, né? Uma coisa é uma ligação de amigo, outra coisa é uma ligação para um atendimento, para uma orientação. E uma coisa, e o paciente fala. Eu acho que o que Joyce trouxe aí é de fundamental importância, porque isso é evidência científica também. Dizer ao paciente, e no final a gente perguntar para ele o guideline o guia prático, né, como eles falam, na verdade, não é um guideline, o guia prático para videochamadas que a Oxford, que a Universidade de Oxford trouxe, ele fala no final do atendimento, não é só encerrar, se despedir e avisar que vai desligar, mas perguntar a ele se ele quer continuar com aquele tipo de atendimento, né? Então, eu acho que isso é super importante. Aí, Ana trouxe aqui, a gente só tem 4 minutos para terminar, ó. Ana trouxe aqui que se a gente consegue falar um pouquinho sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, como proteger dados do cliente usando as redes sociais. Eu acho que isso é uma coisa que a gente cada vez mais precisa estudar e ler, porque eu estava fazendo um treinamento na segunda-feira, né, sobre telesaúde. Estava fazendo um teleatendimento com a doutora Ana Estela Haddad, que foi a quem montou os serviços de telesaúde do Brasil, ela que estava nessa interlocução Ministério da Saúde e Ministério da Educação, alguns anos atrás. 2 minutos, viu, Lu? E ela fala que o WhatsApp, por exemplo, ela não considera um meio confiável para a segurança da videoconferência. Por isso que eu acho que o que a gente tem que pensar aqui realmente é em pensar em estratégias inovadoras, como a Grega mesmo trouxe aí uma plataforma para que a gente possa usar coisas que estejam com uma criptografia, né, que o WhatsApp agora está cada vez tentando ter mais para a proteção desses dados. Mas assim, se meu celular é roubado, eu posso perder os exames desse paciente. Então, não posso. Então, eu acho que a gente tem que se dedicar bastante agora. Ana fez uma provocação e talvez fazer uma live disso, Viana, sobre como proteger esses dados aí. E eu acho que a gente tem que ter cuidado também com essa autopromoção do profissional através do teleatendimento. A gente printar foto, né, do teleatendimento. A gente tem que ter muito cuidado com isso. A gente não pode deixar formas nenhuma do paciente ser identificado, principalmente por redes sociais, divulgar entre colegas. Olha, eu estou atendendo tal paciente, o que é que você acha disso aqui? E a gente manda dados do paciente. Então, isso é um direito, isso é próprio do paciente. A gente não pode estar compartilhando com nenhum outro colega usando os meios digitais, né? Pelo WhatsApp, por e-mail. Eu acho que isso é dele e pertence a ele, e a gente não tem o direito de estar fazendo autopromoção usando qualquer dado né, dessa evolução dele. E o ideal era que, na verdade, para as videochamadas, a gente enviasse um termo de consentimento dizendo a ele das limitações do teleatendimento, da segurança do local onde a gente está usando, da conectividade, né, da plataforma que a gente está usando. E existem disponíveis gratuitos também termos de consentimento para isso também, gente. Isso. Meninos, gente, muito obrigada pela presença. Lu, foi bacana o nosso bate-papo, mas a gente está chegando ao finalzinho. A gente quer agradecer a presença de todos. Alguém perguntou se a live vai ficar gravada. Sim, a gente vai deixar gravada aqui, então vocês podem acessar em um outro momento, né? Obrigada pela participação.
Muito obrigada, gente, que ficou aí com a gente. Né? Já, eu acho que eu digo que tá todo mundo já cansado de live, a gente ficou aqui, né, até o final. Obrigada, é muito bom trocar com vocês. Obrigada com todo mundo que interagiu aí na live. Beijo, gente. Tchau.